Olá, queridos amigos, muito bem-vindos mais uma vez ao Vibrando com Plenitude. Este programa que tem você em mente, nesse momento tão desafiante em que a humanidade se encontra. Aqui estamos juntos, vibrando, orando, pensando e aprendendo juntos. Contamos com sua participação. Se você gosta, se você já se inscreveu no programa, não perca a oportunidade de fazê-lo. Dá o nosso like, faça perguntas, participe conosco, porque afinal de contas, esse programa é para vocês. Então, hoje vamos começar com a leitura do livro Pão Nosso, o capítulo 31, intitulado Com Caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Isso está no Evangelho de Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações da nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é indicar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas no serviço do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. E que melhor exemplo para fazer a caridade senão Jesus? Dificuldades fazem parte, desafios vivemos agora, e por que parar? Tenhamos em foco o exemplo de Jesus e tenhamos em nossos corações a mais sincera vontade de ajudar ao próximo. Agora voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo e hoje voltamos ao capítulo 4, intitulado Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse capítulo trata sobre a ressurreição e a reencarnação, os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Temos as instruções dos Espíritos, que trata o limite da encarnação, a necessidade da encarnação e a questão: a encarnação é um castigo? O que acham, amigos? Coloquem seus comentários, deixem-nos saber. Hoje vamos ler o item 4, que trata sobre a ressurreição e a reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela.
As ideias dos judeus sobre esse ponto, como em muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão, desde há muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, assim, se aplicar a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas. Se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E que bom que temos a oportunidade do esclarecimento, pois, como o Evangelho nos diz que essa noção os judeus já carregavam e que hoje a ciência, o Espiritismo nos vem aclarar que é uma noção de renascimento ainda um pouco ingênua. E que bom é a oportunidade de aprender e crescer, irmãos. Então, já que estamos aprendendo e usando como inspiração o texto do Pão Nosso, em que vamos praticar a caridade, que melhor maneira senão agora, unidos, juntos, todas as nossas mentes, vamos fazer as vibrações. Gostaria de convidá-los a sentar de maneira descontraída e relaxada. Acalmem suas mentes. Respirem pausadamente. E vamos voltar ao nosso momento de criança. Naquela alegria infantil, na pureza de coração. E vamos pensar que somos aquelas crianças carentes, sedentas, famintas do abraço e do conforto do Pai. Cada um de nós, nossas famílias, nossos amigos, vamos pensando nesse abraço de Pai que Deus nos concede. Que felicidade! Vamos pensar no Pai e nesse conforto, como uma água abençoada e bendita, que nos mata a sede do amor, da compreensão, para que uma vez matada a sede, possamos também abraçar os nossos companheiros. Vamos voltar ao Pai e pensar naquele abraço carinhoso que mata a fome do amor, da compaixão, da compreensão mútua. E uma vez saciada essa fome, nos encontramos de maneira tão fortalecida e cheios de fé e de certeza de que também podemos ir de encontro ao abraço. Nesse momento em que o contato físico está sendo tão restrito, mas podemos abraçar o Espírito, amigos. Uma oração, um desejo de bem-estar, tudo toca o Espírito. Toca o nosso anjo guardião que nos acompanha e é mais um amigo que conquistamos na vida espiritual. Vamos pensando em todos aqueles irmãos
que nem conhecemos, irmãos que nem vemos, mas temos a certeza de que, por sermos uma família universal, com um Pai amado, com um irmão iluminado como Jesus, quem poderia desejar senão a felicidade para cada um de nossos irmãos e de nossas irmãs? Vibremos e desejamos que irmãos que estão em hospitais, em abrigos, em cárceres, em situações de doença e de aflição, que eles recebam esse abraço paternal que o Pai nos concede. Quanta alegria em nossos corações! Com caridade, com fé e com confiança, abraçamos a todos os espíritos que neste instante têm a tarefa de reencarnar, sim, reencarnar no nosso planeta, nesta casa de aprendizado que nos favorece o crescimento. Vamos também abraçar a todos os irmãos que daqui partiram e que regressam à pátria espiritual, que tenham aprendido, que tenham atuado a caridade o máximo que podiam. Vamos encher esse planeta de energia de amor, de compaixão, de paciência, de resiliência e de muita saúde, irmãos. Regressemos então aos nossos lares, como as crianças que saíram com sede, com fome e carentes, e agora regressamos com o espírito cheio, pois exercitamos a nossa capacidade imensa de doar energia. E assim, em agradecimento, sintam-se abraçados pelo seu guia espiritual, num passe que estabelece, que equilibra todas as nossas energias, e que sejamos esse exemplo por onde passemos durante toda a semana. Agradecemos mais uma vez a sua participação. Contamos mais ainda com a sua participação em qualquer pergunta, em qualquer comentário. Uma necessidade de vibração em específica, podemos ajudá-los através do Plenitude Spirit Society. É com muita alegria, irmãos e irmãs, e pedimos permissão aos nossos guias e mentores para encerrarmos a tarefa de hoje. Muita paz, mas fica aqui a promessa de nos encontrarmos mais uma vez na próxima semana. Até lá!